A Michele gravou uma pergunta para a senhora, a gente podia ver. Eu queria saber quando que a São Paulo inteira vai estar totalmente acessível. Eu queria saber se isso já tem um prazo determinado, porque eu acho que quando você vai pensar em comandar, em liderar um determinado cargo, você primeiro planeja. E eu queria saber se esse plano já está, no caso, no roteiro dela, se existe assim, olha, São Paulo tem que estar totalmente acessível, todos os ônibus vão ser acessíveis, 2014, que nem foi a resposta que o metrô me deu em relação ao elevador lá em Santana. Eu queria saber se isso já está no plano deles. Então, Michele, existe, como você mesma disse, a lei para acessibilidade, para mobilidade urbana, o metrô, os ônibus têm que estar acessíveis até o final de 2014, isso é uma lei. E existe a lei federal de acessibilidade, então tudo que é construído novo na cidade ou que é reformado na cidade em termos de poder público precisa ter um projeto de acessibilidade. Explico. Todos os próprios públicos que serão construídos, hospitais, postos de saúde, escolas, precisam ter na sua planta já acessibilidade completa, para as pessoas poderem transitar dentro deles. Agora, o mais difícil de tudo, ao meu ver, são as calçadas, que é o que a gente estava comentando anteriormente. Parte das calçadas são do poder público, parte das calçadas são responsabilidade dos cidadãos e cidadãs da nossa cidade. Isso vai ter um avanço, sem dúvida nenhuma, mas vai avançar com o tempo também. A conscientização das pessoas é muito importante nessa questão e as rotas acessíveis vão avançar bastante, tá? Isso está no plano de governo de metas do prefeito Haddad, a gente deve avançar de forma importante nos próximos 4 anos em acessibilidade. O segundo vídeo do Caminhos de Michele trata de ônibus. Além dessa dificuldade que a Michele enfrenta de sair de casa, subir a ladeira, que ela sobe todos os dias, atravessar a rua, ela tem que ficar sentada lá esperando o ônibus. Ela disse que às vezes demora de 45 a 50 minutos para chegar um ônibus no qual ela consiga entrar. Estou aqui agora no Terminal Santana. Acabou de sair um ônibus que não tinha elevador. Tem outro ônibus aqui parado que também não tem elevador. E o fiscal que fica coordenando aqui, que sabe as chegadas e as saídas dos ônibus, acabou de me informar que vai demorar ainda para chegar um ônibus que tem elevador. A ASP Trans divulga na internet, no site deles, o seguinte número. A cidade tem 14.979 ônibus, sendo que 9.112 são veículos com algum tipo de equipamento de acessibilidade, rampa, elevador ou qualquer outro equipamento dentro do ônibus. Minha pergunta não seria correto que todos os ônibus tivessem isso? Sem dúvida nenhuma. Isso tem uma meta, a gente até já falou anteriormente, que até o final de 2014 todos os ônibus têm que ser acessíveis na cidade de São Paulo, é uma lei. E isso tem avançado. Todos os ônibus novos, trocados, são acessíveis, já vêm com acessibilidade. E também as interligações, Ventura? Ela estava contando para a gente da questão do metrô também, é importante. O nosso metrô é quase inteiro acessível, falta muito pouquinho. Então, o metrô é um modal de transporte bom para pessoas com deficiência, mas a CPTM não. Então, se precisa dos trens da CPTM, muitas pessoas que vivem na nossa cidade, mesmo dentro da cidade de São Paulo, usam o transporte da CPTM para chegar na sua casa, também precisa avançar nesse sentido. E nós temos poucos táxis acessíveis na cidade de São Paulo. A gente tem conversado bastante com a Secretaria de Transporte para que a gente possa avançar na questão dos táxis acessíveis, porque em vários momentos o táxi pode ser uma alternativa. Hoje, como são poucos, as pessoas com deficiência quase que nem pensam nisso. Mas eu acho que avançando nisso a gente também vai ter uma cidade melhor. A respeito dos táxis, os números que eu peguei na própria assessoria de imprensa da sua secretaria, que são 40 mil táxis na cidade, 88 acessíveis. É um número bem baixo, muito baixo, muito baixo. Falando ainda em transporte por ônibus, existe algum cadastro na cidade que estabeleça a quantidade de pessoas, de usuários de transporte coletivo, de ônibus principalmente, que sejam pessoas com deficiência? Tem, o cartão Defis, o cartão para as pessoas com deficiência usarem o transporte público, tem essa organização. A gente consegue saber aonde as pessoas com deficiência que usam o transporte público vivem, mas a gente tem pessoas com deficiência vivendo na cidade inteira. Então a nossa cidade tem que ser inteira acessível, a gente precisa
começar a pensar nesta forma de desenho universal, ou seja, uma cidade acolhedora, acessível, que a mobilidade seja boa para todas as pessoas, né?